Aleluia, dá um glória a Deus aí, queridos. Aleluia, aplauda o Senhor, Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Poder sentar. Aos nossos irmãos e irmãs que nos visitam, sejam bem-vindos à casa do Pai. Você está sendo exposto à presença de Deus. E isso aqui não é uma reunião comum, como você faz, eu faço com os meus amigos, com seus amigos. Quando nós estamos diante da presença de Deus, o sobrenatural acontece, queridos. Então não estranhe esse mover, esse operar. Uma coisa é certa, Jesus Cristo quer te dar vida e vida com abundância. Isso é um fato. Jesus quer aliviar esse fardo, essa carga, esse sobrepeso que está sobre você. Jesus Cristo tem poder de tirar essa carga, queridos. Você crê nisso? Amém? Meus irmãos, eu quero terminar uma palavra que eu comecei pela manhã. E eu disse pela manhã que nós estamos vivendo um tempo do favor de Deus. Mas para entender isso, para compreender isso, eu trouxe um texto com uma história muito pesada, para que possamos então comparar esse favor de Deus. E o que é um favor? Primeira coisa, favor é algo que você não merece. Sabe aquele teu filho birrento, desobediente, mas quando você vê alguma coisa e pode comprar, você não pensa duas vezes, acaba comprando e presenteando? Então, você fez um favor, você deu um presente imerecido a quem você ama. E aí eu disse pela manhã que Deus, o grande Deus, Ele nos deu um presente, queridos. Ele colocou o seu filho, seu único filho, lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Um presente, um baita de um presente. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos ama, e esse amor é algo que a mente natural não compreende. Não adianta. O homem natural, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural, ele não tem esse discernimento. Não adianta você explicar. É um amor que nós precisamos estar movidos pelo Espírito Santo para compreender, ou começar a compreender esse amor. E aí eu utilizei um texto do profeta Eliseu, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, e a partir do verso, deixa eu ver aqui, 24 até o 33, nós temos um texto envolvendo um profeta, um homem de Deus. E eu disse pela manhã que a Bíblia é muito econômica quando ela classifica alguém como um homem de Deus. Temos apenas 6 pessoas que são classificadas como homens de Deus em toda a Bíblia Sagrada. Não que os demais não sejam, como o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, os demais profetas, mas é um fato curioso isso. Se a própria Bíblia, ela é muito criteriosa e econômica, por que eu e você vamos começar a distribuir esse título a qualquer pessoa? Precisamos observar essa situação. Nós temos Moisés, Elias, Eliseu, o profeta Ramã, não Natã, contemporâneo de Jeremias, Davi, e no Novo Testamento, apenas o jovem Timóteo são classificados como homens de Deus. E aqui nós temos mais uma vez o profeta Eliseu, em uma situação dramática, Elias e Eliseu, 2 homens que experimentaram e viveram um milagre de Deus nessa terra, queridos. Se tem 2 homens que é curioso, e eu gostaria de sentar quando eu estiver na glória com eles, aleluia, você também estará na glória, amém? Você também irá para o céu. Mas é ouvir esses homens, o quão Deus o usou nessa terra, fugindo da lógica, fugindo da física, fugindo de toda explicação plausível. Mas quando Deus está no negócio, querido, Ele abre porta onde não tem porta. Como que alguém abre porta onde não tem porta? Deus pode fazer todas as coisas. Se possível, Ele para o sol, Ele atrasa o universo, como foi para abençoar o seu povo, querido. Esse é o seu Deus. Mas aqui nós estamos diante de uma história dramática. Pode deixar projetada, Júlio. 2 Reis, capítulo 6, 24. Eu só quero ler o primeiro verso. Os 3 primeiros versos. Só para você entender então a continuação dessa mensagem. Samaria estava cercada. O exército inimigo quis atacar e atacou Samaria.
E o profeta Eliseu vivia em Samaria, juntamente com o povo de Deus. E olha o que acontece nesse cerco, preste atenção no que você vai ouvir. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. 25. Como resultado, houve uma grande fome. Como resultado, houve uma grande... Preste atenção. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata, quase 1 quilo. Agora olha o absurdo. E 1/3 de litro de esterco de pombo. 1/3 de litro de esterco de pombo. Eram vendidos por 60 gramas de prata. Para matar a fome. Olha o que o cerco inimigo foi capaz de provocar em uma mãe. E aí eu disse pela manhã, como é que fica a cabeça de uma mãe? Já é algo hediondo você imaginar uma mãe matando o próprio filho. Nós não temos a idade dessa criança, mas vamos imaginar um bebê, uma criança muito pequena, uma mãe matando, esquartejando, colocando na panela, cozinhando, comendo. Mas e depois? E depois? Vai resolver o problema por 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas e depois? Como que fica a cabeça dessa mulher? Como fica a cabeça dessa mãe? Agora, imagine o rei ouvindo tal história. Próximo do verso 30, ele vai dizer assim, ó: quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas roupas. Enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava um pano de saco junto à pele. O simbolismo de rasgar as suas roupas, ele estava dizendo para Deus: eu não suporto mais, eu não aguento mais tamanha situação. É como se ele estivesse dizendo para Deus: não, eu não acredito no que eu estou ouvindo, Deus. O Senhor precisa intervir, o Senhor precisa agir. Olha o absurdo que chegou o povo. E eu disse pela manhã, queridos, que o mundo hoje não está diferente do mundo de Eliseu. Satanás tem apostado, Satanás tem forçado, Satanás tem prendido, Satanás tem feito as pessoas fazerem coisas hediondas contra os da própria casa. Infelizmente, Satanás tem colocado as suas mãos e tem prendido e amarrado muitas pessoas. Mas eu já li esse texto pela manhã, agora eu quero entrar no desfecho dessa história. Capítulo 7 agora, Júlio, a partir do verso 1. Como que termina isso? Qual foi a solução que o rei apresentou? Entenda uma coisa, queridos. Para as coisas espirituais não existem soluções humanas, carnais, materiais. Você pode repetir isso comigo? Para as coisas espirituais não existem soluções carnais, materiais. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A igreja, o povo de Deus, ele está militando, ele está guerreando com as armas espirituais. Com as armas espirituais. E o nosso problema é querer combater problemas espirituais com as nossas forças, com remédio, com o nosso jeito, com a nossa forma, com dinheiro. Entenda uma coisa, querido: as batalhas espirituais só se vencem com armas espirituais. Entenda isso. Agora, é claro, o mundo material é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. O mundo físico nada mais é do que um espelho daquilo que está acontecendo no mundo invisível, meu irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Opressão maligna, possessão, doenças que não acham resultado, que não chega de um diagnóstico, que não fecha um prognóstico, miséria, uma escassez, ganhando dinheiro, uma escassez. Não tem explicações materiais, tem explicações do mundo espiritual, meus queridos. Só que, nisso tudo, Deus sempre levanta homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo, aleluia. E nós vamos ler agora no verso 7, capítulo 7, verso 1. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor. Dá um glória a Deus, queridos. Sabe por quê? O problema é que nós ouvimos muito homem, muito, demais. E eu disse isso, nós temos uma síndrome, todos nós, tá?
Nós sempre achamos que sabemos resolver o problema do outro. Você já reparou isso? A gente sempre tem um conselho para o outro. A gente, não, se eu fosse ele, eu fazia assim, eu fazia acolá. Mas a nossa vida mesmo, querido, às vezes é um embaraço só. É uma síndrome. E todos nós estamos envolvidos nisso. Mas entenda uma coisa, Deus fala na terra, querido. Deus ainda fala na terra. E quando Deus fala, eu tenho que silenciar. Quando Deus fala, eu tenho que me prostrar diante dos seus pés, fechar minha boca e dizer: Senhor, o teu servo está aqui, fala que o teu servo ouve, Pai. Existem profetas de Deus na terra e você é um profeta de Deus, querido, nessa terra. Entenda uma coisa, veja bem, diante de uma situação difícil, complicada, um canibalismo acontecendo, uma situação terrível, Eliseu se levanta como um profeta, como um porta-voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, na tua casa pode estar o maior problema, você é um porta-voz de Deus, lá na tua casa, queridos, entenda isso. E aí ele vai dizer assim, amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas do quê? Por que o profeta disse isso? Ele tinha acabado de ouvir que 1/3 de litro de esterco de pombo era vendido por 60 gramas de prata, queridos. Agora ele está profetizando, olha, entenda uma coisa, amanhã, menos de 24 horas, amanhã, aqui na porta dessa cidade, pessoas irão comprar 6 litros de farinha fina, e custarão apenas 12 gramas de prata. Preste atenção, profeta, homem de Deus. E aí ele vai continuar, verso 2. Olha isso, no verso 2. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, sempre tem. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Sempre tem um incrédulo, sempre tem aquele que fala, você não vai longe, sempre tem aquele que fala, você ainda está na igreja? Você vai fazer o que na igreja? Você vai orar para quê? Não tem mais saída, não tem mais jeito. Por que você está orando? Por quê? Por que você está jejuando? Esse aí nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Ei, querido, para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada impossível, mas sempre haverá pessoas para te dizer o contrário, sempre, preste atenção. Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Quem é um homem? Quem é um homem? Quem é um homem? Para que dele te lembre, Senhor. Quem é o homem? E aí nós temos o texto de Lucas dizendo, para Deus não há nada impossível, não há nada impossível. Mas preste atenção, vamos continuar. Eliseu, porém, respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Primeira coisa, existe um homem de Deus, e você é um homem de Deus, e você é uma mulher de Deus, queridos. Amém? Segunda coisa, eu tenho fé e você tem fé. Amém? E aqui nós entramos em 2 pontos cruciais da minha mensagem. Preste atenção, e projete aí, Júlio, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 21. Nós vivemos uma crise de homens e mulheres de Deus. Nós estamos em uma grande crise. Não é política, não é dinheiro, isso é importante, mas não é o problema. O problema está em ser homens e mulheres de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 21, vai dizer assim, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Qual é a característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Ela vive Cristo, ele vive Cristo 24 horas. Ele não está lembrando de Cristo só no domingo, ou só quando a enfermidade vem, ou só quando o dinheiro acaba. 24 horas o ser dele louva a esse Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, João capítulo 6, verso 26 ao 29,
vai dizer assim, ó, Jesus lhe respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimentos. Querido, entenda uma coisa, o filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não está andando com Cristo porque Ele pode oferecer alguma coisa, ela está andando com Jesus de Nazaré, porque ela sabe que Ele é o Redentor e Salvador de sua alma. Entenda isso. Jesus está dizendo, olha, eu digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. Nós precisamos entender, por que você vem à igreja? Por que você está aqui? Nós precisamos compreender, por que eu sirvo a Deus? Ou, em qual momento eu sirvo a Deus? Entenda uma coisa, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos respirando Jesus, nós estamos caminhando em Cristo, nós estamos comendo dessa palavra abençoada, nós estamos orando, nós estamos vivendo Jesus de Nazaré, meus queridos. E aí, ele vai dizer assim no verso 27, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, com a comida, mas usem suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Oh, aleluia! Se preocupe com a palavra, com o poder, com o sobrenatural de Deus na tua vida. O homem de Deus, ele carrega esse entendimento, essa convicção. Ele vive Cristo 24 horas, não importa. Não importa se a família está usando de chacota, não importa se o vizinho está fazendo chacota, não importa se o fulano do trabalho, o colega do trabalho está caçoando, eu estou vivendo Jesus de Nazaré. Não importa, queridos. Mas não é só isso. Nós temos a cruz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Um homem e uma mulher de Deus, ela está enxergando a cruz, mas ela enxerga a cruz vazia, porque o nosso Rei, o nosso Salvador, Ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, mas ele enxerga essa cruz, ele entende, que a mensagem da cruz ela é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, diga glória a Deus. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, aleluia! A cruz é o poder de Deus para a sua salvação, queridos. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não joga dinheiro na cruz, não. Não faça voto por fazer na cruz, não. Não raspa a cabeça na cruz, não. A cruz, ela teve um objetivo: salvar a nossa alma do inferno e nos conduzir para Nova Jerusalém. As demais coisas nos serão acrescentadas pelo poder desse Jesus. Entenda isso. Gálatas 6, 14 ao 15, ele vai dizer assim, ó: quanto a mim, eu que jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é a fonte de toda glória. Repita comigo: a cruz é a fonte de toda glória. Entenda isso, queridos. Você está na igreja, não foi porque você mereceu, porque a cruz, o madeiro está vazio por amor a você. Ele está vazio, mas está sujo. Sujo com o sangue precioso do Cordeiro. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: toda glória eu devo à cruz. A cruz. Toda glória eu devo à cruz, porque se não fosse o meu Jesus pendurado no madeiro, eu não tinha esperança, eu não tinha um lar celestial que me aguarda, eu não tinha um Pai celestial. A cruz, toda glória, queridos. E aí ele vai continuando, ele vai explicando, e ele vai dizendo assim, ó: por causa dessa cruz o meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Olha que coisa gloriosa. Por causa da cruz. É por causa da cruz, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é. É por causa da cruz que as coisas acontecem, meu irmão. É por causa da cruz que você recebe a bênção do céu. É por causa da cruz. Um homem e uma mulher de Deus, ela tem essa consciência, ele tem essa consciência, e acima de tudo, um homem e uma mulher de Deus é chamada para abençoar. Repita comigo: eu sou chamado para abençoar.
Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. O que existe de homens e mulheres querendo jogar maldição em nome de Deus não está escrito. Entenda uma coisa, Deus não precisa fazer isso. Pelo contrário, você foi chamado para abençoar aqueles que te perseguem. Você foi chamado para abençoar aqueles que te maltratam. Você foi chamado para abençoar esse mundo que jaz do maligno. Veja bem, Colossenses capítulo 3, versos 16 ao 17. Diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com um coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam isso em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele, aleluia! A característica de um homem e de uma mulher de Deus. O homem e uma mulher de Deus, ele não é apenas quando está com o microfone, em todo o tempo ele está abençoando a sua descendência, a sua casa, em todo o tempo ele está bendizendo, em todo o tempo ele está intercedendo, em todo o tempo ele está levantando um altar ao Senhor. E aí, para terminar essa parte, nós temos Efésios 4:29, ele vai dizer assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, oh aleluia! Não saia da boca do homem e da mulher de Deus uma palavra torpe, não! Mas a palavra que vai abençoar, a palavra que vai dar vida, a palavra que vai edificar, a palavra que vai levantar. O homem e a mulher de Deus. E Eliseu era esse homem, era esse servo, era esse chamado, queridos. Está faltando homens e mulheres de Deus na nossa época, na nossa era. Mas em nome de Jesus, você é o homem, você é a mulher de Deus lá na tua casa. Na tua casa. O problema é que nós queremos fazer isso para os outros. Queremos desenvolver esse chamado nos outros. Começa na tua casa, queridos. Você foi chamado para abençoar a tua casa. Você foi chamado para apresentar a cruz lá para a tua casa. Você foi chamado para fazer missões lá na tua casa. Na tua casa. Você começa o teu ministério. Mas não é só isso. O segundo ponto, eu disse a você que em todo lugar vai aparecer os incrédulos. E esses incrédulos hoje são disfarçados. A síndrome de Tomé. Disfarçados de realistas. Nós temos isso. Veja que o profeta Eliseu, olha, amanhã 6 litros de leite de farinha fina serão compradas por apenas 12 gramas de prata. E aí levanta um homem e fala, nem se Deus abrisse as portas do céu, isso seria possível, sai para lá em nome de Jesus. A promessa de Deus, querido, ela independe das circunstâncias. A promessa de Deus, ela independe da política, a promessa de Deus, ela independe do homem. Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir, meu querido. Ele é fiel para cumprir. Incredulidade causa morte. Repita comigo, incredulidade causa morte. Cuidado com a tua incredulidade. A incredulidade causa esterilidade. A incredulidade causa privação. A incredulidade impede de eu ver a glória de Deus. Cuidado. Não, eu sou realista, porque eu gosto de analisar. Oh, meu irmão, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E o que é fé? Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo. Eu não estou vendo, eu não estou materializando, mas eu profetizo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o ministério, sobre a igreja. Eu profetizo. Se creres, verás a glória de Deus. A incredulidade é terrível. A incredulidade impede a obra missionária. Mateus 13, 57, 58. Diz assim, ó. E se sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. É interessante isso, né? O profeta recebe honra na casa do vizinho, na casa do parente que mora longe. O profeta, ele é honrado na outra igreja, mas na sua própria casa ele é desprezado. Meu querido, isso não é motivo para você parar de profetizar, isso não é motivo. Isso não é motivo para você parar de orar e interceder, isso não é motivo. Isso não é motivo para você ser incrédulo. Seja crente em nome de Jesus. Seja crente. Mas o próprio Cristo já te antecipa isso.
Você não vai ter a honra devida, ou pelo menos a honra que você espera, mas fica tranquilo, porque quem garante todas as coisas sou eu, é eu que garanto. Você não vive de honra, você não vive do que os outros falam, você vive da palavra de Deus. E aí ele vai completar assim, no verso 58, e por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. A incredulidade impede a bênção de Deus. A incredulidade impede o milagre de Deus. A incredulidade impede da igreja romper, viver o extraordinário. Meu irmão, você já tem que orar e profetizando. Cada cadeira será ocupada por uma alma sedenta. A minha família vai estar aqui, em nome de Jesus, no próximo culto. Aquela situação, eu quero profetizar a solução dela. A incredulidade é um problema, a incredulidade causa morte, a incredulidade causa esterilidade. O problema é que nós somos realistas, né? Não, porque eu sei que é assim, eu estou há tantos anos e tal. Oh, querido, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Essa palavra tem martelado a minha cabeça. Ela tem martelado a nossa era. Nós estamos acostumados a viver e a ter as coisas assim. E numa situação difícil, por causa da falta da dependência do Espírito Santo, nós não oramos mais com convicção, nós não colocamos as mãos com convicção, com fé. Meu irmão, se creres, verás a glória de Deus. Oh, aleluia. Voltemos para o nosso texto. Eliseu, então, ele vai dizer, olha, cadê? Eliseu, então, ele vai dizer para esse oficial: você verás com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Agora o verso 3. Deus escolhe os improváveis, queridos. Você sabia disso? Aqueles que são os menores, aí você pode pensar, menor de dinheiro, menor de influência, menor da casa. Você pode pensar o que você puder, imaginar, mas Deus escolhe, porque para Deus nada é impossível, amém? Deus escolhe os excluídos, Deus escolhe os marginalizados, Deus escolhe os encarcerados. Para Deus nada é impossível. Deus escolhe aqueles que estão em um leito. Deus escolhe e levanta para ser homem, ser mulher de Deus, dele, chamados. Deus escolhe. No verso 3 é a prova cabal disso. Veja bem, havia 4 homens com o quê? Com o quê, gente? Lepra. E o que isso significa? Excluídos. Ninguém chegava perto. Viviam longe, fora da cidade, geralmente perto do lixo, porque comiam das sobras. Só que tinha um problema, não tinha lixo. O povo estava comendo lixo. O pouco lixo que era produzido. Agora olha o que esses homens vão falar. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Verso 4. Morreremos de fome se ficarmos aqui. Mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas, se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. É o velho ditado. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho... Eles não tinham escolha. Olha, a sentença de morte já está decretada. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se formos para lá, o exército inimigo vai nos matar. E o que vai adiantar? Vamos morrer de qualquer jeito. Mas é uma tentativa. Vai que, chegando lá, eles nos colocam para limpar alguma coisa, e aí a gente vai vivendo das sobras. Olha a proposta, verso 5. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, dos inimigos. Olha isso. Quando chegaram às extremidades, eles foram pelas beiradas, né? Foram espiando para ver a situação. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Verso 6. Pois o Senhor havia feito. Isso é tremendo demais, queridos. É o Senhor que faz todas as coisas. Pois o Senhor havia feito. É Ele que faz na tua casa. É Ele que faz sobre os seus, é Ele que faz no teu trabalho, é Ele que faz, pois o Senhor havia feito.
o exército sírio ouvir ruídos de carros de guerra, e o galope de cavalos, e os sons de um grande exército que se aproximava, disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários e egípcios para nos atacarem. O Senhor confundiu o inimigo, querido. O Senhor havia feito. Aleluia! Algumas horas atrás, eles estavam vendendo 1/3 de litro de esterco de pombo. Mas mal sabiam eles que o Senhor já tinha entrado com a providência. E aí ele vai dizer assim no verso 7. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida, pois o Senhor havia feito. Ele vai dizer assim no verso 8. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda e a outra. E o que eles começaram a fazer? Eles foram comendo pois o Senhor havia feito, querido. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Mas não terminamos aí. Ele vai dizer assim: pegaram a prata e o ouro e as roupas que encontraram, esconderam tudo. Verso 9. Por fim disseram uns aos outros: isso não está certo. No primeiro momento a natureza humana, ela grita, ela fala mais alto. Eles comeram, beberam, falaram: a vida inteira nos excluíram. A vida inteira moramos no lixão. A vida inteira nós éramos à margem, ninguém nos ouvia. Então chegou a hora. Pegaram ouro, prata, bronze, comida, roupa. É agora. Ei, mas quando Deus faz, Ele faz completo, querido. Ele faz completo. Ele não se engana. Por algum momento aqueles 4 param e falam: isso não está certo. Este é um dia, verso 9. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Um dia de boas notícias e não contar a ninguém não adianta nada, queridos. Quando Deus te abençoa, é para você chamar toda a tua família, toda a tua parentela e levantar um altar ao Senhor e contar as maravilhas de Deus. Um dia de boas notícias e não contamos nada a ninguém, do que adianta? Do que adianta você viver correndo com medo? Do que adianta? Do que adianta receber a bênção e viver refém dessa bênção? Do que adianta? Conta o que Cristo fez na tua vida. Conta o que Ele fez. Conta como Ele fez. Existem pessoas que precisam ouvir essa boa notícia, pois o Senhor fez. O Senhor fez. Veja bem, se esperamos até o amanhecer, seremos castigados. Venha, vamos voltar e dar essas notícias no palácio. 4 leprosos que não tinham voz. 4 leprosos excluídos. Entenda uma coisa, querido: o teu passado não impede de ser um homem de Deus. O teu passado não impede de ser uma mulher de Deus. O teu passado não impede de você ser um portador das boas notícias. Não impede. A cruz está aqui para te perdoar, para converter o seu coração, para que você saia para contar essa boa notícia. Jesus Cristo te libertou. Dá um glória a Deus. Jesus Cristo te salvou. Jesus Cristo proveu na tua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Eu estou imaginando Eliseu, o profeta, nessa altura do campeonato, lá na sua casa, deitado talvez. Deus não se engana, queridos. Quando Ele fala na terra, Ele estremece. Ele não se engana. E o que acontece? Verso 10. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Eles eram proibidos de entrar na cidade, eles eram leprosos. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos, os jumentos estavam amarrados, as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Em nome de Jesus, Satanás já saiu da nossa casa. Não há mais nada ali. Aleluia. Oh, aleluia. A
boa notícia. Verso 11. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Imagina a euforia desses guardas. Verso 12. O rei se levantou no meio da noite. Enquanto isso, eu imagino o profeta Eliseu dormindo. Um homem de Deus, querido, ele não se desespera. O homem de Deus não é pego de surpresa. O homem de Deus caminha no poder, no poder, no poder de Deus. E disse aos seus oficiais: eu vou explicar o que aconteceu. O rei que estava dormindo. Como é difícil, né? Conversar com alguém que não tem fé. Como é difícil, pastor Oséias, compartilhar algo com quem não tem o Espírito Santo. O rei acabou de acordar, foi inventar uma explicação. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Olha a explicação. O Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor fará, queridos. Verso 13. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eu estou terminando essa história para você. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. O que nós temos a perder, rei? Vamos enviar alguns espiões? Estamos morrendo mesmo? Se for verdade o que você está falando, só eles irão morrer agora. Mas e se não for? Se creres, verás a glória de Deus. Verso 14. Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Verso 15. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Aleluia. Por um caminho eles vêm, por 7 caminhos fugirão. Aleluia! Por 7 caminhos fugirão. Porque quando Deus fala, a terra se estremece. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Verso 16. Então o povo correu, saqueou o acampamento sírio. E de fato, Deus não se engana, Deus não erra, e Deus mostra. De fato, naquele dia 6 litros de farinha fina foram vendidas por apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidas por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. Aleluia! Menos de 24 horas, Deus mudou a sorte do seu povo. O que você está esperando para se levantar como homem e mulher de Deus lá na tua casa? O que você está esperando como homem e mulher de Deus para ser uma voz profética para os seus, para Deus mudar a sua história? O que você está esperando? Não dê ouvidos, querido. Não dê ouvidos. Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você e por você. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia. E você vai orar comigo agora, e você vai interceder. E você vai interceder para a tua casa. Nós estamos em um culto onde a palavra missões, ela tem proeminência. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Oh, aleluia. E você vai profetizar. A tua descendência será poderosa nessa terra, porque o Senhor, Ele fala através de você e por você. Então ore comigo agora, comece a orar, comece a clamar agora, comece a interceder. É aquele filho que ainda não se converteu, é aquele filho que está no espiritismo, na macumba, nas drogas, é aquele filho que está longe. Ah, o Senhor fala, o Senhor traz. É aquele cônjuge que precisa de libertação, é aquele cônjuge que está escravo do vício. Ah, meu querido, levanta a tua voz
Levanta a tua voz, minha irmã, como profeta. Profeta e profetiza. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se creres, se creres, toda a tua casa será salva. Se creres, o poder de Deus será revelado. Oh Espírito Santo, a tua igreja está orando. Levante as suas mãos, querido, como um sinal profético. Levante as suas mãos e profetiza sobre a tua casa. Profetiza. Oh, aleluia, aleluia. Senhor Deus, nós estamos se levantando, Pai, a nossa casa, e nós estamos guerreando no mundo espiritual, no mundo invisível. Vai saindo Satanás, vai saindo demônio, vai saindo demônio de prostituição, vai saindo vício maldito, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Cadê a igreja que clama? Cadê a igreja que ora? Cadê o povo que intercede? Cadê o povo que repreende o mal? Oh, aleluia! Toda enfermidade vai saindo agora. Câncer, saia. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, vai saindo agora. Vai saindo. Saia, saia desse coração, saia dessa mente, saia desse corpo. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus, toda enfermidade saia, saia agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, vai saindo agora. Esterilidade, sai. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, vai tocando, Pai. Vai tocando, Senhor, vai tocando, vai tocando. Muda, muda, muda.